Salve galera, Thiago Barbieri na área mais uma vez com vocês para mais um Concentrado no Assunto. Eu e Luciano Gaspar hoje vamos falar sobre o que, Luciano? Ansiedade por separação, estresse por isolamento, tudo essas dificuldades aí que a galera tem e os cachorros têm, né? Agora, principalmente. É isso aí. Seu cachorro consegue ficar sozinho, seu cachorro fica desesperado, ele arranha a porta, ele chora. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas antes, como sempre, os nossos recadinhos. Então, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, @Concentrado, também no YouTube e no podcast. O nosso programa Concentrado no Assunto também a gente replica ali no podcast. Você pode encontrar nas principais plataformas, Spotify, Google Podcast, Anchor, enfim. Então é só procurar lá Concentrado no Ar e a gente tem bastante conteúdo para vocês. Agora vamos para a nossa vinhetinha. Se procurar, vai achar, né? Só procurar. Com certeza. Vamos para a nossa vinhetinha e a gente já fala sobre ansiedade por separação. É isso aí, voltando para falar sobre um assunto bem interessante, né? Ansiedade por separação. A gente tem ouvido muito esse tema agora na pandemia e principalmente na preocupação de nós profissionais aí do pós-pandemia, né? Porque os cães vão passar a ficarem sozinhos de novo depois de muito tempo com as pessoas, né? Pelo menos a gente imagina que as pessoas estejam respeitando o isolamento, as pessoas dentro de casa por mais tempo. Então vamos lá, Luciano, começando um pouquinho. Qual a diferença, né, de ansiedade por separação, estresse por isolamento? Como que a gente pode explicar aí para as pessoas de uma maneira mais simplificada? Então, assim, basicamente, quem olha de fora, tudo parece a mesma coisa, né? Mas eu gosto de diferenciar um pouco assim. A ansiedade por separação é uma coisa muito mais complexa, que envolve muito mais coisas, tem uma parte emocional muito maior ali envolvida, o cachorro sente mais, ele sofre muito mais, e muitas vezes é necessário o auxílio de um médico veterinário comportamentalista ali. E já o outro lado é mais o cachorro que precisa se adaptar, ficar sozinho, que não consegue muito, fica um pouco ansioso, mas nada desesperador, faz uma bagunça, fica agitado, mas com treinamento só é suficiente para melhorar. São parentes próximos, mas um é um caso mais grave e o outro é um caso mais brando. Basicamente é isso. Assim, sem ficar de papinho de querer falar difícil. É isso, né? Bom, sendo direto, né, Luciano? Lógico, é assim que é. O treinamento tem que ser direto. O cachorro não entende palavra difícil, nem palavras fáceis, normalmente. Então, é simples e direto para o que realmente funciona, é isso que interessa. Legal. E como que a gente identifica, né, ou a ansiedade por separação, ou o estresse, enfim. A gente vai falar bastante sobre essa dificuldade do cachorro em ficar sozinho por longos períodos, né? Como que a gente identifica aí esses problemas? É um tutor que nos procura, enfim, que ele deve ficar atento antes de se preocupar de verdade, né? Antes do problema ficar maior do que aparenta ali naquela primeira impressão do tutor. Geralmente, assim, a melhor maneira de você identificar se é uma coisa mais complexa ou não é vendo, né, uma filmagem, quando o cachorro está sozinho, porque sem ver, as coisas são muito parecidas. O cachorro vai latir, vai chorar, é isso que você ouve dos vizinhos, mas você não vê como que é o comportamento dele. Geralmente, quando é uma coisa mais grave, o cachorro ele fica babando, ele fica tenso o tempo todo, não relaxa em nenhum momento, arranha a porta, chega até ao ponto de, em muitos casos, machucar de tanto que ele está arranhando, uiva o dia todo, horas, muito tempo, sabe? É sempre no excesso, sempre bastante. Tudo é no estresse total, sabe? O outro lado, geralmente o cachorro vai acabar fazendo isso por um tempo, mas fazendo uma bagunça, vai se concentrar numa coisa que ele não deveria, mexendo onde não deve e tal. E as coisas se confundem um pouco, mas a parte da ansiedade por separação tem essa coisa fisiológica mais pesada, né? O cachorro se afeta fisicamente, assim,
o corpo dele reagir, muito parecido como acontece com humanos com síndrome do pânico, né? Lembra um pouco, assim, as reações que tem. Não estou dizendo que seja isso, entendam bem, né, antes que alguém pense e fale alguma coisa, mas lembra um pouquinho para ficar mais fácil de perceber a diferença. Só aquele estresse por ficar sozinho, essa falta de adaptação, o cachorro não sofre tudo isso, essa parte de achar que vai morrer, por exemplo, né? Ele só fica incomodado e aí ele fica procurando coisas para fazer, e late, chora, essas coisas. Quando é mais grave, ele tem dificuldade de se recuperar e a ansiedade domina. Ele faz muito mal para a saúde, né? Sim. Então, assim, tem os casos, né, que o cachorro acaba arranhando a porta, destruindo móveis, tem casos em que o cachorro fica se lambendo até se machucar, né, gera feridas intensas aí na pata, principalmente. Então, tem um comportamento diferente, né, em função aí dessas reações fisiológicas, mas, na verdade, é esse medo, né, essa perspectiva de abandono, né? Basicamente, o cachorro não consegue suportar a ausência de alguém, né? Existem algumas pessoas que acabam também diferenciando aí a ansiedade por separação do estresse por isolamento no seguinte sentido: a ansiedade por separação ela é direcionada a uma pessoa específica. Então, mesmo que o cachorro esteja em casa com outra pessoa, mas, né, ele tem um apego para um tutor específico, e aquela pessoa sai, ele fica desesperado, mesmo que ele esteja acompanhado. E no estresse por isolamento, ele não pode ficar sozinho de maneira alguma, né? Ele não suporta mesmo, né, ele não suporta ficar sozinho. E aí, se tiver alguma pessoa que não seja o tutor, acalma um pouco essa situação. Tem gente que acaba separando um pouco, diferenciando também esses dois tipos de diagnóstico, né, do problema de ansiedade por separação. Para a gente não ficar cada hora falar uma coisa ou outra, né, a gente vai meio que colocar ali as condições parecidas, né, porque os treinos acabam sendo mais ou menos parecidos, né, para a gente facilitar também para quem está acompanhando aqui o nosso quadro hoje, e a gente não ficar, agora é estresse por separação, agora é ansiedade, né? Então a gente vai dar orientações gerais, assim, de como a gente acaba trabalhando em paralelo às duas situações, né? E quando a gente identifica isso, a primeira coisa, né, pensando em treinos, em formas de amenizar esse problema, justamente começar a acostumar o cachorro a ter momentos de independência, ficar sozinho em um ambiente. Então, a gente estava até alinhando a nossa pauta aqui antes, né, da gravação, e a gente pode iniciar o treino desde o simples treino do fica, né, onde a pessoa se afasta do cachorro, inicialmente ainda mantendo contato visual e depois perde o contato visual, né, não faz mais aquele contato visual com o cachorro, e o cachorro vai ficando tranquilo porque ele vê que a pessoa sai e volta, né, então aquela ansiedade vai abaixando, né, e depois a gente começa a escalonar um pouco mais e trabalhar ambientes separados, né, os cães em um ambiente, as pessoas em outro ambiente ainda dentro da casa, mas trabalhando essa independência do cachorro, né, Luciano? A ideia básica de um treino desse tipo é que o cachorro entenda que ficar distante não é um problema e que a gente sempre volta e que pode ser até interessante e legal ele ficar sozinho, né? Não precisa ser um problema. E é uma exposição bem gradual dessa situação nova aí que ele não consegue lidar, de ficar sozinho. Você gradualmente vai expondo ele a essa situação, mas sempre associando com coisas muito legais e a volta antes que ele sinta, né? E por isso que tem que ser muito gradual. E dependendo do nível que for a dificuldade desse cachorro, começa, como o Thiago falou, às vezes dentro de casa, só de estar de um cômodo ou outro, ou só alguns metros de separação, porque tem cachorro que não desgruda em nenhum momento, né?
Então, pode começar dessa maneira. Um cachorro que fica mais tranquilo dentro de casa, ele é mais independente dentro de casa, já pode, de repente, iniciar com a pessoa saindo. E aí, assim, é aquela história, né? Não tem um protocolo fechado. Cada cachorro, cada indivíduo vai pedir um tipo de abordagem. Existe uma base, mais ou menos, do que a gente faz, porque o objetivo é o mesmo. Mas cada um vai ter um nível para você iniciar, alguns vão ser segundos de distanciamento, outros já dá para começar com minutos, e aí por diante. Assim, fujam de protocolos fechados em adestramento, por favor, porque isso é furada. E pode ter funcionado para 100 cachorros, mas sempre vai ter os 101 que não vai funcionar. Exato. Receita de bolo a gente deixa para os canais de culinária, né? Aqui a gente está falando de comportamento. É mó bom, receita de bolo é bom pra caramba, mas no lugar certo, né? É isso aí. Né, assim, a gente tem como ferramentas, né, os brinquedos de enriquecimento ambiental, as atividades interativas, né, os brinquedos que a gente pode criar para os cães. Tem os industrializados e tem os mais roots, né, vamos falar assim, né, os caseiros que a gente pode criar, enfim. Então, a ideia é que o cachorro tenha um ambiente super atrativo, né, que tenha opções para ele de se divertir, que ele tenha uma caminha, ele tenha um espaço de relaxamento, ele tenha um acesso à água, enfim, ele tenha realmente se sinta confortável naquele ambiente e que a presença do humano ali não se faça necessária, né, por aquele período, né? Então, a gente sabe que os cães são seres sociáveis e eles não à toa vem acompanhando o homem aí por muitos milhares de anos, né, e se adaptando a todas as mudanças das nossas rotinas e dos cotidianos, né, em diversas regiões do mundo, mas essa vida moderna em que as pessoas passam muito tempo sozinhas, quer dizer, muito tempo trabalhando, né, os cães ficando sozinhos por muito tempo, é um problema global, a gente pode dizer. A gente tem muitos registros, né, do cão que não consegue lidar com essa separação, com essa ausência. Então, é importante que a gente construa um ambiente super favorável para o cachorro, né, para que ele esteja naquele lugar e se sinta seguro, acima de tudo, né. Acho que a ansiedade é a mãe da insegurança, né? Ou a insegurança é a mãe da ansiedade. O que veio primeiro a gente ainda não sabe. E essa construção desse sentimento de se sentir seguro nesse ambiente, muitas vezes é o primeiro passo, né? Antes mesmo de começar um treinamento de se afastar, de ficar ausente. Criar esse ambiente, criar essa ideia no cachorro para depois começar a fazer o treino realmente de se afastar, de permanência gradual à distância e dependendo do nível que for o treino. É uma boa maneira de iniciar, porque acontece muito de já começar na parte que o cachorro tem dificuldade. Antes de ter esse local de refúgio, e não necessariamente esse local de refúgio, de segurança dele, é um lugar isolado. Eu sinto na prática que é muito mais fácil o cachorro ficar com liberdade na casa, talvez não tem acesso para a porta, mas ele tem, porque ele prefere dormir no sofá, por exemplo, do que colocar ele num quarto, por exemplo, porque ele não fica lá nunca. De repente, quando ele tem que ficar sozinho, ele ainda tem que ficar no lugar que ele não está habituado a ficar. Então é uma dificuldade a mais. Claro que você pode habituar antes, tudo, mas vai ter um trabalho redobrado, né? Transforma a sua casa num ambiente que ele se sinta seguro, né? Não um lugar específico. A sua casa, ele mora ali, ele tem que se sentir seguro ali, com você estando perto ou não. Essa é a ideia. Perfeito. E aí, o treinamento vai fluir muito melhor, porque ele está se sentindo tão bem ali, que tem cachorro que começa a fazer questão até que você dê uma voltinha para não ficar atrapalhando o que ele está fazendo, sabe? Exatamente. Porque tem tutor que é muito, muito grudento, né? Essa é a verdade. Que não deixa o cachorro em paz também, nem um pouquinho. O cachorro quer roer o ossinho dele, a pessoa tá no pé ali e não deixa em paz. E é importante que o cachorro tenha um momento dele para ele expressar o comportamento natural dele ali de roer,
e sem ter interferência, né? Sem a gente ficar querendo participar de tudo o tempo todo, né? A gente acaba atrapalhando muito as coisas que naturalmente funcionariam. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente tem essa necessidade, né? A ansiedade de separação é mais nossa também, né? A gente não quer ficar longe do cachorro, né? Quer que ele esteja perto da gente o tempo inteiro. E tanto, né, como o Luciano falou, é muito importante, né? Que o cachorro se sinta seguro na casa, no apartamento, enfim, dentro daquele ambiente, não necessariamente num cômodo fechado, totalmente isolado das pessoas, né? Assim como qualquer atividade de enriquecimento ambiental, brinquedos, que você for oferecer para ele, não oferecer exclusivamente na hora que ele for ficar sozinho, porque aí também ele vai virar aquilo um discriminativo para ele, né? Opa, o cara tá me dando um brinquedo recheado aqui, eu já vou ficar sozinho, eu já começo a ficar ansioso, justamente porque eu já dei a dica para ele antes dele ficar sozinho, né? Então é importante que a gente trabalhe essa habituação e essas atividades, tanto de enriquecimento ambiental, quanto de relaxamento, quanto de convivência, né, num ambiente ali, dentro da rotina do dia a dia, né, e não só, agora eu vou sair e ficar 18 horas fora que eu vou trabalhar, se vira aí, cachorro, pega o osso aí, né, é difícil. Haja osso, hein? Tem que ser o boi inteiro, né, para ficar 18 horas fora. Né, então, e tem algumas coisas, né, assim, a gente está brincando, mas meio que aponta um pouco também para a realidade, né, a gente às vezes exagera, mas existem casos que você chega na casa e a pessoa fala assim, olha, o meu cachorro tem ansiedade, não pode ficar sozinho, já destruiu o móvel, não sei o que, aí você pergunta assim, o que o cachorro tem para fazer quando ele está sozinho? Aí a pessoa pega e fala assim, ele tem essa bolinha. Assim, poxa, se eu tivesse só uma bolinha e fosse ficar sozinho o dia inteiro, provavelmente eu também ia destruir o sofá uma hora, porque ia cansar da bolinha, né? Rapaz, eu vou falar por mim. Se eu tivesse... Eu não precisa ser cachorro, não. Eu mesmo. Se eu tivesse que ficar 10 horas por dia sozinho em casa e não se tivesse nada para fazer, eu ia destruir tudo, cara. Eu ia detonar, ia tirar todos os parafusos de todo lugar, ia desmontar a geladeira, montar, e sem saber, porque eu sou ruim nessas coisas. Mas eu ia arrumar o que fazer, é isso que o cachorro faz, né? E aí junta a ansiedade, junta um monte de coisa, cara. E aí a pessoa, o mais próximo de alguma coisa interessante que tem na casa, às vezes é o sofá, né? E aí, malandro, não sobra sofá. Exato. Então, mas imagina você, né, você fica preso. A gente está vivendo agora um momento de quarentena em que a gente já está confinado, né? A gente já está dentro de casa por mais tempo do que a gente fica costumeiramente. Já é entediante com as opções que a gente tem em casa para fazer. A gente tem internet, a gente tem televisão, a gente tem computador, a gente tem aparelho de música, enfim. Assim mesmo, a gente tem livros, né, para ler. Assim já está, né, as pessoas já estão no seu limite da sanidade mental, né? Agora imagina você tira tudo isso, fica num quarto sem telefone, sem celular, sem livro, sem computador, fica você e o sofá e uma bolinha, talvez. Não, Com certeza. E ainda é pior que as pessoas querem que o cachorro fique na lavanderia ainda esse período. Ou no banheiro, sabe? Imagina, ficar 10 horas preso num banheiro sem nada pra fazer. É dose, aí achar que vai ficar tudo bem, né? Não vai ter problema nenhum com isso, vai adorar. É difícil também. Exato. Ficar no lugar do bichinho também. É isso, é a questão, né, a famosa empatia que a gente prega tanto, que a gente fala tanto, que a gente pratica, né? Porque quando a gente chega numa casa, a primeira coisa a gente tenta observar a situação pelo ponto de vista da família, né, que está chamando a gente, e depois a gente muda a visão para o ponto de vista do cachorro, que está também convivendo ali, e tem as questões dele, né? Então é importante a gente pensar nisso. Eu não vou querer exigir que meu cachorro fique 12 horas sozinho se ele suporta num treino ficar 1h30 no máximo, né? Então eu tô jogando contra, né, o trabalho que você está fazendo ali de treinar para ele ficar sozinho. Então tem que ser uma construção gradativa que ele vai suportar, né? Então
E aí a gente vai entrar num ponto que eu já falei aqui da pandemia, que é justamente a oportunidade que a gente tem agora na pandemia para se trabalhar esse problema, para se prevenir esse problema. Por quê? Quando a gente está treinando a ansiedade por separação ou o estresse por isolamento, é fundamental que o cachorro só fique sozinho nos períodos em que ele suporta e enquanto estiver treinando. Né? Não adianta você treina hoje, legal, conseguir ficar 1 hora sozinho, meu cachorro conseguiu ficar 1 hora sozinho. Aí amanhã eu vou trabalhar e ele fica 5 horas sozinho. Ele não vai aguentar, né? Então, a gente, na pandemia, estando dentro de casa, é agora a melhor oportunidade para se trabalhar isso, porque a tendência é que quando acabe a pandemia, que volte realmente à normalidade, as pessoas tenham uma rotina maior fora de casa, vai ser uma ruptura muito abrupta, né? O cachorro hoje vai estar praticamente 24 horas do dia acompanhado para passar a ficar 12, 13, 14 horas novamente sozinho de uma hora para outra. Então agora é a hora importante da gente treinar para que o cachorro esteja preparado para poder ficar sozinho, não é isso, Luciano? Exatamente. Quem já está com esse problema acontecendo, a abordagem é para melhorar essa dificuldade do cachorro. Mas a parte preventiva agora é a hora. E eu posso dar exemplo por mim. Que, como o Thiago sabe, algumas pessoas sabem, eu adotei uma cachorrinha que eu encontrei atropelada bem no início da quarentena. E por conta disso ela ficou próxima da gente aqui em casa o tempo todo. Só que desde o início a gente já teve o cuidado de sair, mesmo que fosse para andar de carro, com uma certa frequência, para ela já se adaptar a isso. Foi gradativo, aumentando o tempo, para quando voltasse a rotina normal, não fosse uma coisa um choque muito grande. Então hoje, que eu já retomei as aulas presenciais e a minha esposa precisa acompanhar o pai dela no hospital, por exemplo, e demora um pouco, a Frida e o meu outro cachorro, que depois veio para cá também ficar junto, ficam super bem, tranquilos, porque a gente foi preparando o cenário, né, para que isso acontecesse. Então, quando voltar 100% da rotina, já estão adaptados. Então, essa é a hora, uma das vantagens, entre aspas, da quarentena, porque a gente tem tempo e para preparar o cachorro para a situação do dia a dia, da rotina normal, né? E para muita gente vai voltar ao normal e ninguém sabe mais ou menos quando, né? Esse é o problema. Tem que correr com isso agora, porque daqui a pouco, 1 mês, a sua empresa chama e fala, ó, vai voltar horário normal. E aí? O que você vai fazer com o cachorro? Não está adaptado. Então, e treinamento de cachorro para comportamento é assim, a gente sempre treina antes de precisar. É sempre a prevenção. Você prepara o cachorro para quando chegar naquela situação, ele já está habituado e está tudo bem. E essa é o melhor dos mundos, né? Eu diria. Perfeito. E para a gente encerrar aqui, né, assim, tem um ponto também envolvendo a quarentena, que a gente tem visto aí notícias, enfim, que houve um aumento muito grande de adoções de cachorro, né, ou comprando, ou adotando, ou resgatando, enfim, mas as pessoas passaram a ter um cachorro na quarentena porque se sentiam sozinhas em casa e queriam ter a companhia de um bichinho. Mas se coloquem no lugar desse bichinho, né? Ele não pediu para estar com vocês, mas a partir do momento que você retomar a sua rotina, que qualidade de vida que ele vai ter? Como que você vai deixá-lo? Então é importante pensar nessa prevenção, nesse trabalho preventivo, justamente para que ele não fique estressado, não tenha um problema mais agravado de saúde, não tenha um problema de automutilação, enfim. E as pessoas também não tenham problemas com reclamações de vizinhos por causa de latido ou destruição de móveis, né? Então, às vezes a gente tem a tendência de pensar na gente, né, no nosso problema. Então, agora estou isolado, estou em quarentena e preciso de uma companhia. Vou adotar um cachorro. Aí amanhã eu vou voltar a trabalhar e ficar 12 horas fora de casa, o cachorro se vira. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, do tamanho do impacto que isso gera na vida de um cachorro. Complicado. Mas esse é o momento, né? Prevenção, preparar os bichinhos desde já.
porque a parte boa é que o cachorro sempre está preparado para se adaptar. Quando é feito de uma maneira respeitosa e amigável, eles conseguem passar até por dificuldades grandes, né? E agora, não esperar o problema se agravar, né? E quem tiver com um problema já mais grave, também trabalhar isso, para que ele criar um alívio ali para esse cachorro que está sofrendo com dificuldade mesmo mais séria. Quando precisa de ajuda de veterinário, é bem-vinda, vai ser importante, e aliado ao treinamento, tudo isso faz parte. E só não pode deixar o cachorrinho sofrendo, né? E achar que está tudo bem, porque não está. E aí eu queria comentar mais uma coisa. Outra possibilidade que eu já vi algumas vezes, é mais raro, que é muito, muito sério, inclusive, daquele cachorro que apronta muito quando ele está sozinho, mas não é porque ele está ansioso ou está com estresse por ficar sozinho, é porque os tutores desse cão são tão duros com ele no dia a dia, tanta pressão na maneira de lidar com o cachorro, que ele se sente aliviado por estar sozinho, e ele se solta e acaba aprontando, porque é o único momento que ele se sente cachorro, sabe? Ele tem alívio de poder se expressar e agir naturalmente. Então, eu não sei o que é pior, na verdade. Porque isso acontece, não é tão comum, graças a Deus, mas quando acontece, é complicado de lidar com isso, e a pessoa precisa mudar a postura, né? Você tem que identificar. Se você está sendo muito duro com o seu cão, quando ele fica sozinho, ele destrói as coisas, talvez a maneira de você lidar com ele precise melhorar para ele se comportar mais naturalmente. Claro, precisa de treinamento, tudo, porque para aprender a se comportar e tem que ter rotinas e tudo mais. Né? É isso, mas isso acontece, e que até pouco tempo atrás as pessoas jogavam na mesma mistura da ansiedade por separação, e não necessariamente. É um cachorro que está mais ali, ele é mais ansioso pela separação, sabe? Ele adora quando isso acontece, porque ele se sente livre um pouco para se expressar com mais liberdade. O que é uma coisa que se a gente parar para pensar, é horrível, né? Ele tem que passar por isso. Com certeza. E para a gente encerrar mesmo, também tem um caso que aparentemente é um pouco menos grave, né? Que o cachorro não destrói os móveis, não late, não arranha a porta, mas ele fica ali parado o tempo inteiro esperando a volta de alguém. Né? Então, de uma certa maneira, o cachorro também está sofrendo, porque ele está ali naquela expectativa de qualquer barulhinho que ele ouve no corredor ou no quintal ser o retorno da família. Então, às vezes a gente pensa, meu cachorro não está destruindo, ele só fica ali paradinho e tal. Estar paradinho não quer dizer que ele está bem, necessariamente. Né? Às vezes está. Né? Às vezes o cachorro está ali relaxado, dorme, né? Está de boa. Mas às vezes não. Às vezes ele está tão ansioso, né, que ele congela, ele trava e fica ali esperando qualquer inspiração ou aspiração de ouvir alguém ali, né, e fica ali parado. Então, a gente tem que observar isso também. Às vezes um caso um pouco menos grave, né, porque não existe a questão da automutilação, de destruição, enfim, mas não é uma questão que o cachorro não sofra, né? De qualquer maneira ele está sofrendo e a gente precisa amenizar esse sofrimento dele. E geralmente esse que passa batido, né? Que as pessoas acham que tá tudo bem. Meu cachorro é super bonzinho, ele fica quietinho, e na verdade às vezes ele tá com um sofrimento muito maior do que aquele cachorro que tá destruindo o sofá, né? Que esse daí pelo menos tá extravasando de alguma maneira ali, tentando alguma coisa. Esse outro já meio travou, né? Desistiu, assim. É ruim, muito ruim. É isso aí, gente. Nós vamos ir encerrando por aqui o nosso concentrado no assunto de hoje. O tema, assim como os outros, né, recentes que a gente gravou, né, de reatividade, de sensibilidade, enfim, com certeza a gente vai voltar a tratar desse assunto em outros vídeos, em outras discussões aí, com outros focos, trazendo também a palavra de outros profissionais para debaterem aqui com a gente.
Mas fica aí essa primeira discussão para você refletir, né? Que tipo de qualidade de vida que você está dando para o seu cachorro e como você pode aproveitar essa oportunidade da quarentena para minimizar um problema no futuro. Luciano, mais uma vez, brigadão, meu amigo. A gente se vê na próxima. Até. Valeu. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e assine aí, ative o sininho, né? Que é a frase que a galera fala, ative o sininho. Tamo junto. Isso aí. Falou.